Estaremos, então, dando início à sessão. Só me apresentando, meu nome é Wesley Garcia Suete, sou membro da Comissão Estadual de Saúde Única do CRMP Paraná e professor na Universidade Estadual de Londrina, e estarei moderando a próxima sessão. Para isso, convido o professor Luiz Flávio Arregui Maia para compor aqui o palco comigo. E a doutora Christian Obinki, também, que possa subir ao palco para darmos início à próxima sessão. Então, eu convido o doutor Luiz Flávio Arregui Maia, que é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília e doutorado na mesma área pela North Carolina State University. Atualmente leciona na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a ministrar sua palestra. Muito boa tarde a todos e todas. É uma grande honra estar aqui. Queria agradecer de coração a todos os organizadores, aos patrocinadores desse evento maravilhoso. Eu venho da Universidade Federal Rural de Pernambuco, como eu sei que a maioria dos colegas aqui ou são veterinários ou estão na área veterinária, então é uma das escolas mais antigas de veterinária do Brasil. A gente tem a honra de ter conferido o primeiro diploma de médico veterinário do Brasil. E eu aproveito para contar uma rápida historinha. E nessa universidade, reza a lenda que logo no início das operações dessa universidade, na verdade, antes mesmo que começasse, muitos pequenos produtores rurais em Pernambuco levavam seus animais aos monges beneditinos em Olinda, pedindo que os abençoassem. Não, esse animal está doente, esse animal não está crescendo e tal. E os monges começavam a orientar, falando, não, olha, você precisa mudar a alimentação, olha, você precisa fazer isso, você precisa... E eles perceberam, talvez também inspirados pelas escolas agrícolas alemãs, eles perceberam que havia necessidade de fazer esse apoio. Então, foi uma das primeiras escolas de agricultura e medicina veterinária do Brasil, há mais de 100 anos atrás, e depois deu origem, 30, 40 anos depois, à Universidade Rural de Pernambuco. A maioria das pessoas se apresenta falando tudo que já fez, onde que já passou, e eu não gosto muito disso. Tá? Essa apresentação está disponível para todo mundo aí, depois, quem tiver curiosidade, vai lá descobrir onde eu já estive. Eu prefiro me apresentar dizendo o que eu gosto. O que eu gosto hoje é de uma área específica da economia, chamada economia comportamental. Então, ela é uma convergência entre psicologia e economia. Ela não é nova, ela já tem alguma história, e ela faz parte de um conjunto de ciências comportamentais que está sendo cada vez mais usada para a promoção de políticas públicas, para melhorar a eficácia de políticas públicas. Então, a minha grande diversão, a minha honra é de participar no redesenho organizacional, no redesenho de organizações, de empresas, pensando o lado do ser humano, pensando como as pessoas realmente se comportam, e, por outro lado, o redesenho de políticas públicas, também colocando o ser humano em primeiro lugar, e pensando como que a gente realmente consegue impactar o comportamento ou
promover certos comportamentos. Como eu tenho pouco tempo, eu gostaria de logo entregar algumas informações que são as mensagens principais dessa apresentação. A primeira é que informação não é suficiente. A gente lida com problemas muito complexos, que muitas vezes esbarram em culturas locais, em restrições de recursos, em restrições de tempo, e muitas vezes o comportamento humano acaba sendo marcado por esses contextos. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que, muitas vezes, ao discutir saúde única, a gente pensa assim, eu vou educar, eu vou conscientizar. Às vezes vão até mais adiante e falam assim, eu vou sensibilizar as pessoas para a ideia da saúde única. Então eu vou tentar argumentar com os senhores e senhoras que informação não é suficiente. A gente precisa ir um pouquinho além e tem como fazer. A segunda coisa que eu acho que também serve como um ponto central do que eu vou dizer é que nós temos, às vezes, a tendência a atribuir a falha, o fracasso de nossas políticas, de nossas ações, a um grande caldo, a uma grande bandeja chamada de cultura. Ah, não, aquilo é cultural e, portanto, não vai mudar. Tá. Os meus alunos no mestrado profissional em saúde única, lá na Rural, eles são persuadidos, para não dizer obrigados, a não fazerem isso. Então, quando a gente pensar assim, que alguma coisa é cultural, a gente precisa ser mais específico. A gente fala assim, não, isso é informação, isso é autoconfiança, não, isso é uma sensação de que há uma norma social que o impede de agir assim, ou o leva a agir de tal e tal maneira. Então, quando a gente pensar em algo cultural, a gente precisa ir um pouquinho além. E eu vou tentar mostrar algumas dicas de como fazer, tá? Então, essa é a minha praia, é a minha diversão. Além de alguns ganhadores de prêmio Nobel e de um conjunto quase inacabável de grandes best-sellers, livros que são vendidos no mundo inteiro com enorme sucesso editorial, o que é mesmo economia comportamental? Então, economia comportamental é algo que vai levar em conta que o modelo, a descrição do comportamento humano que a economia convencional faz, não parece muito realista. Então, as pessoas nem sempre são indivíduos egoístas e calculistas, que pensam sempre no melhor para si. Elas não têm preferências estáveis e bem definidas, então, às vezes, as pessoas mudam de opinião, às vezes, as pessoas esquecem a sua opinião, ou têm uma memória diferente do que realmente optaram no passado. E muitas das nossas escolhas acabam não sendo resultado de uma deliberação cuidadosa. A gente toma decisões acidentais, a gente toma decisões afetivas. Então, a economia comportamental diverge desse modelo econômico convencional em que nós seríamos tão racionais, ou de uma racionalidade tão pura. Mas a economia comportamental vai um pouquinho adiante. Ela mostra que a gente tem limitações cognitivas na tomada de decisão. Muitas vezes a gente lida não só com informação suficiente, mas capacidade mental de processar essas informações. A gente frequentemente lida com decisões até simples, mas a gente considera incerta. A gente não tem muita certeza de quais serão as consequências das nossas decisões. Só abrir um parênteses, existe toda uma linha de pensamento sobre as escolhas humanas que fala assim, não, essa é a linha consequencialista. A gente toma as decisões avaliando quais são as melhores consequências delas. Mas, na verdade, tem toda uma outra área da decisão humana em que a gente faz escolhas mediante o que é apropriado. Então, uma coisa que é melhor para nós, outra coisa o que é apropriado. Muitas vezes essas duas áreas entram em conflito. E a gente é significativamente afetado pelo contexto das nossas decisões. Então, muitas vezes a gente se considera racional, mas dependente do ambiente em que a gente estiver, na circunstância em que a gente estiver, a gente toma decisões que vai se arrepender ou que eventualmente não tem tanto a ver com a gente. Aí você vai dizer, tá bom, Luiz, para por aí. Mas eu não, vou um pouquinho mais longe. Nós somos inconscientemente influenciados por informações mais facilmente disponíveis, então a gente não se dá conta,
que a gente às vezes lembra mais facilmente de um nome, ou lembra mais facilmente de uma escolha, e a gente acaba repetindo. Elas afetam a nossa emoção, são os nossos sentimentos entram no jogo no meio das decisões, e a boa parte das informações que a gente tem também acabam tendo impacto emocional sobre as nossas escolhas. Tá bom, chega, né? Já deu. Não, vamos um pouquinho mais. Para completar, nós não lidamos muito bem, nem com o passado, nem com o futuro. Aí você vai falar assim, poxa, Luiz, mas você vê aqui que ele fala mal do nosso cérebro, você vê que ele fala mal de uma das coisas mais espetaculares que a natureza tem, que é o cérebro humano. Eu vou logo avisar, eu não vim aqui para falar mal do nosso cérebro. Eu vim aqui para mostrar que o nosso cérebro não é exatamente aquilo que a gente pensa. Nós somos fortemente influenciados pelo ambiente em que nosso cérebro se desenvolveu. Ou seja, a savana africana. Boa parte do nosso comportamento vai encontrar respaldo, vai encontrar uma justificativa no ambiente em que o nosso cérebro, 200, sei lá, 150 mil anos em que a gente viveu naquele ambiente, tá? Então, nós não lidamos muito bem com a memória, as nossas memórias são emotivas, são editadas por nós mesmos, a gente não sabe, mas acontece. A gente vive muito no momento, a gente não gosta muito de mudança, e nós temos uma especial inabilidade para prever quanto tempo no futuro que uma certa ação vai levar. Então, quem de nós que nunca fez assim? Ah, não, isso aqui eu faço na sexta-feira. E aí chega a sexta-feira, não sobra tempo. Ah, não, isso aqui semana que vem. Você chega na semana que vem também não consegue ter tempo. Você percebe que a gente é muito otimista em relação ao tempo que a gente vai levar para fazer as coisas no futuro. Tá, quando você coloca esse tanto de circunstâncias sobre o funcionamento do cérebro, só para terminar, ainda tem mais uma. Nós ainda somos, entre aspas, animais sociais, ou seja, nós desenvolvemos preferências sociais. É como se a gente fizesse escolhas coletivas, mesmo que a gente não repare. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar para isso. Vocês já repararam como muita gente no Brasil, de uns anos para cá, passaram a usar barba? Foi como se fosse uma onda, assim. Todo mundo começou a usar barba, começou a aparecer na televisão, muitos de nós que nunca tinham deixado a barba crescer. É claro que isso daí não acontece por acaso, né? A gente observa o comportamento de outro, acaba aprendendo com o comportamento de outras pessoas. Então, essas coisas são naturais, a gente tem um processo de aprendizagem social. É esse o ponto que eu vou tentar chamar a atenção logo em seguida, tá? A verdade é que eu não quero deixar ninguém depressivo, mas os psicólogos, sociólogos, antropólogos vêm fazendo uma grande coletânea das maneiras previsíveis como o nosso cérebro derrapa. E se você procurar lá na Wikipédia, você vai ver todo um código de vieses cognitivos. A última vez que eu contei eram 168, se não me engano. 168 maneiras como, previsivelmente, através de experimentos, a gente consegue identificar pequenos deslizes, pequenos vieses no nosso raciocínio, tá? Então, a maioria deles são organizados em 4 grandes áreas. Quando a gente tem muita informação, a gente derrapa. Quando a gente tem pouca informação, ou não significado suficiente, a gente também toma decisões inconsistentes. Quando a gente precisa agir rapidamente. E, por fim, quando a gente tenta se lembrar das nossas escolhas passadas. Então, dentro dessas 4 grandes áreas aí, existe todo um catálogo de como a gente realmente precisa conhecer melhor o funcionamento do nosso raciocínio. Aí você deve estar falando assim, Luiz, mas a sua tese parece ser muito simplista, de que nós somos animais, que nós fomos desenvolvidos lá na savana africana e agora nós não temos racionalidade. Não é bem isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que mesmo que a gente saiba que a gente é míope, a gente não deixa de ser míope. Você precisa usar óculos. Não, mas eu já sei que eu sou míope. Eu sei que eu tenho a tendência a enxergar só de perto. Então, não. A sua consciência sobre a miopia não altera o fato de você ser míope. A mesma coisa deve funcionar com o nosso comportamento. Ainda que a gente conheça todos aqueles
fragilidades do raciocínio humano, a gente os comete. A gente comete aqueles pequenos deslizes. Tá. Mas onde é que vem alguma notícia boa disso para a área de saúde única? Bom, tem 3 notícias boas. A primeira é que no mundo inteiro, o desenho comportamental de políticas públicas, em que a gente reconhece as características inatas do cérebro, tem aumentado a eficácia dessas políticas. Então, tem experiências no mundo inteiro demonstrando que é possível desenhar políticas públicas pensando no ser humano, e não numa figura hipotética extremamente racional. Tá? Segundo, que há uma crescente atenção mundial para os chamados problemas danados. Eu traduzi de problemas danados, gente, parece coisa de mineiro, né? Ah, o mineirinho trouxe uma expressão, problema danado. Mas existe mesmo essa expressão em inglês, wicked problems. Wicked, em inglês, parece um pouco mais assim, malvado ou traiçoeiro, mas, na verdade, nós estamos falando de problemas em que, quando a gente encosta a mão, ele piora. E se você parar e pensar bem, o que é a resistência a antibióticos, se não uma solução que teve um efeito inesperado? Se você pensar bem, o uso predominante, indiscriminado de antibióticos era uma solução para um problema. E o problema acabou se transformando em outro problema. Pronto. Isso é a ideia de problemas danados. Eu vou falar deles daqui a pouquinho. Terceiro ponto é que existem teorias e práticas extraordinárias que todos nós precisamos conhecer mais para estudar e conhecer o comportamento. Estudar o comportamento social. Em particular, eu vou falar bem rapidamente sobre uma teoria chamada de aprendizagem social. Gente, eu preciso ser bem honesto com vocês. Meu tempo aqui é bem curtinho. Então, eu vou dar só uma pincelada sobre cada uma dessas ideias. As transparências, eu não vou ler todas, elas estão disponíveis. E quem quiser depois entrar em contato, eu passo mais dicas de leituras, assim, só para provocar-nos mesmo, tá? E depois para a gente fazer debates aqui. Tá, então, no primeiro caso, sobre o desenho de políticas públicas, não tem como eu não citar a experiência britânica. Então, lá na Inglaterra, eles montaram inicialmente um escritório associado ao gabinete do primeiro-ministro para fazer aconselhamento sobre políticas públicas, como torná-las mais eficazes. Tem um caso, que depois até os colegas que vieram do Reino Unido podem confirmar ou me desmentir aqui, mas tem um caso muito interessante de como eles conseguiram reduzir o consumo de energia elétrica simplesmente adicionando uma informação na conta de luz. Quando o sujeito abria a conta de luz, ele recebia a informação assim: você está gastando 15% a mais do que a média dos seus vizinhos. Ou você está gastando 10% a menos que a média dos seus vizinhos. Quando você estava gastando a menos, você fazia aqui assim. Se estivesse gastando mais, você olhava, o que está acontecendo? Eu sou idiota? Eu que estou pagando mais que todo mundo? É só uma informação, mas mostra que nós tomamos decisões baseadas na nossa imagem, ou naquilo que a gente acha que os outros devem pensar da gente. Então, às vezes, com maneiras inteligentes, a gente consegue promover políticas mais eficazes. Tá? Eles têm toda uma metodologia que dizem que muitas vezes importa quem é o mensageiro da política, que a gente não deve pensar só nos incentivos econômicos, mas também na existência de normas sociais, que muitas vezes barram a mudança de comportamento, na ideia de que a gente precisa dar saliência aos aspectos chaves de uma política, aqueles que muitas vezes vão tocar até o coração da pessoa, e eventualmente fazer com que elas mesmas façam escolhas melhores para elas. Tá? Então tem toda uma metodologia que tem dado muito certo e tem sido copiada mundo afora, nos Estados Unidos, na Austrália e também no Brasil. Tá, se vocês olharem no Google Scholar as referências aos documentos do Mindspace, que esse é o termo usado pelo Behavioral Insights Team, você vai ver que eles também já são influentes na academia. Então os artigos têm lá 560 citações, artigos publicados há menos de 10 anos atrás.
Então, isso realmente é uma tendência da academia e da prática de políticas públicas. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é a atenção crescente aos chamados problemas danados, wicked problems. Então, desculpa, a primeira definição do wicked problems. Então, são difíceis de serem definidos objetivamente. Então, lá na Rural de Pernambuco, nós estamos até hoje lutando com o problema do abandono de animais dentro do campus. As pessoas sabem que tem uma escola de medicina veterinária lá, as pessoas trazem um animal, a gente coloca câmera, a gente coloca vigilante, mas ainda assim as pessoas abandonam animais dentro do campus. E ainda, as pessoas que estão abandonando falam assim, eu estou fazendo um bem. Eu estou trazendo aqui porque alguém vai salvar o animal que está precisando e tal. Então, isso é um problema que, dependendo de com quem você converse, o problema é um. Para algumas pessoas é o fato de que você não tem um hospital público veterinário que atenda todo mundo. Para outras pessoas é a irresponsabilidade do dono. Para outra pessoa é o campus que deveria ser fechado. Aí o outro diz, não, o campus não pode ser fechado. Esses problemas eles têm muitas interdependências e várias causas. Daí eles serem problemas danados. A tentativa de solução, muitas vezes, tem consequências imprevisíveis, como foi o caso que eu mencionei agora há pouco, no caso da resistência a antibióticos dos micróbios. E, por último, eles quase nunca são de responsabilidade restrita. Aqui tem uma palavrinha-chave, tá, gente? Responsabilidade. Na hora que a gente quiser pensar em comportamentos e mudanças sociais em favor da saúde única, a gente deveria ter lá no fundo da nossa mente a diferença entre responsabilidade compartilhada para responsabilidade difusa. Se todo mundo aqui desse auditório é responsável por alguma coisa, ninguém é. Se todo e cada um de nós somos responsáveis por alguma coisa, todos nós somos. Então, esse problema vem sendo tratado e já existe uma metodologia para lidar com problemas como esse. Tivemos muito sucesso, por exemplo, na gestão sustentável do sistema de provisão de água na Austrália. Só um exemplo, mas tem vários no mundo afora, O que nós precisamos fazer nesse caso? Primeiro, nós precisamos construir uma visão que seja compreensível para todo mundo. Opa, Luiz, peraí, eu acho que a saúde única já conseguiu isso. A gente precisa desenvolver pesquisadores T. O que são pesquisadores T? O formato da letra T mostra que a gente tem que ter conhecimento profundo numa área, a gente tem que ter conhecimento pelo menos superficial numa ampla gama de assuntos. Então, talvez seja por isso que eu estou aqui. Um economista falando para esse monte de veterinários. Mas, claro que não é apenas um economista, gente, mas nós precisamos de sociólogos, nós precisamos de filósofos. Ao contrário de que muita gente em Brasília pensa, nós precisamos de conhecimentos amplos em diversas áreas do saber, A gente precisa promover um diálogo construtivo, que muitas vezes não é fácil. Eu vou mostrar ali um diagrama que remonta a essa ideia. A gente precisa fazer patrocínio e apoio a quem faz pesquisa interdisciplinar. É muito mais difícil publicar quem está fazendo pesquisas envolvendo 2 ou 3 áreas de conhecimento, porque parece que a gente desagrada os dois. Eu sou economista que gosta de veterinária, eu tento publicar, o pessoal de economia fala, lá, debandou. O pessoal de veterinária fala assim, o que é esse cara? O que ele acha que ele é? Chegar aqui vai querer. E por fim, nós precisamos articular política, os formadores de política, os pesquisadores e as pessoas que estão na linha de frente das nossas políticas públicas, Eu vou terminar, eu sei que meu tempo já está se esgotando, mas o que é um pesquisador inteiro? É aquela pessoa que, quando é chamada para comemorar, primeiro ela pensa que ela tem que falar tudo que ela vai dizer. Depois ela fica cética e fala, eu não vou falar nada. Depois fala assim, não, eu vou falar mais um pouquinho. Não. Aí chega uma hora ela consegue encontrar uma faixa de diálogo construtivo, em que a gente é capaz de falar e realmente ouvir o que os outros estão falando. Isso não acontece de uma hora para outra, gente? A nossa reação ao fazer cooperação interdisciplinar é essa. Primeiro a gente acha que a gente tem que falar, depois a gente, não vou falar, não vou só ouvir. É um processo de aprendizado. Só para não dizer que eu não terminei,
A minha última explicação é apresentar para vocês esses caras. Tá? Esse cara chama-se Albert Bandura, é um psicólogo canadense, e se existisse prêmio Nobel para psicologia social, eu acho que esse cara já tinha ganhado mais de um. Tá? O trabalho dele é extraordinário em múltiplos aspectos. Mas ele foi um cara que colocou muito detalhadamente aspectos do comportamento humano em que a gente pode atuar na hora que a gente quiser tentar promover aprendizagem social. Então a ideia é de que a gente não só aprende tomando multa ou ganhando prêmio, mas a gente aprende com a observação do terceiro, a gente aprende desenvolvendo habilidades, não é apenas conhecimento, né? Existe uma grande diferença entre saber como se prepara uma omelete, teoricamente, e quem faz uma boa omelete. Não é apenas o conhecimento, às vezes é preciso de uma habilidade, uma autoconfiança que a pessoa desenvolve só com a prática. Tá, então, só para dar um relance aqui para vocês, o conceito de autoeficácia, que muitas vezes as pessoas confundem com empoderamento, o conceito da eficácia coletiva, quando a gente pensa que uma andorinha só não faz verão. Ah, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou cuidar da água que está lá no meu pote de plantas se ninguém do meu bairro faz? Os mosquitos estão aí me atacando? Ou se só eu que vou fazer? Tá, então, existem múltiplos aspectos. Eu vou só passar rapidamente. Eu tenho aqui 17 diferentes aspectos do comportamento humano, cada um deles que poderia ser uma ponte para que a nossa comunicação, o nosso alcance na promoção da saúde única pudesse ser tratada. Então aqui a gente não está falando nada em manipular ninguém, mas reconhecer oportunidades para que as pessoas, de fato, elas se eduquem. Né? Essa ideia de a gente educar, a gente chegar lá e transformar, transmitir conhecimento, é algo que hoje poucos pedagogos realmente acreditam que exista. Tá? Então, só para terminar, porque meu tempo já se esgotou, deixa eu fazer um pouquinho de merchandising. Lá no nosso programa de mestrado em profissional em saúde única, os nossos estudantes são pessoas da prática. São profissionais das UBSs, da Secretaria de Saúde, da Defesa Sanitária, são pessoas que estão na linha de frente, ou então mesmo de empresas, mas que sejam diretamente vinculadas à área de saúde única. Grande parte deles, se não a maioria, são veterinários, mas não só veterinários, tá? A nossa primeira disciplina, que por coincidência sou eu que sou o professor, é sobre políticas públicas e comportamento. Então a gente pega o projeto de cada um deles e fala assim, quem são os atores? Como que eles pensam? De que maneira que você acha que esse cara vê o problema? Agora vamos lá conversar, vamos saber se ele de fato pensa assim. Tá, os nossos projetos, os nossos alunos, são extremamente relevantes. A gente vai pegar desde hanseníase em população de rua, população humana de rua, a leishmaniose, que tem casos gravíssimos no estado de Pernambuco, as arboviroses, que todos nós conhecemos o drama da microcefalia, o que está acontecendo no Nordeste. E, por fim, neste programa, nós queremos demais manter o diálogo com um público tão excelente, tão informado, bem informado e capaz de ajudar tanto na causa da saúde única. Então, eu encerro aqui as minhas considerações, deixo o contato e a apresentação está à disposição para quem quiser. Muitíssimo obrigado mais uma vez por me receberem e por me darem aí 30 minutos de atenção. Obrigado. Após a dança das cadeiras, eu gostaria de convidar a doutora Kirsten Obink, médica veterinária pela Iowa State University, possuindo mestrado em saúde pública pela University of Minnesota, dedicada à promoção da saúde animal, humana e ambiental, com experiência em áreas como vigilância de doença, gestão de dados e contenção de enfermidades exóticas, emergentes, zoonóticas e notificáveis. Atualmente conduz a gestão operacional e coordena o engajamento das equipes no Instituto Nacional de Educação e Pesquisa em Resistência aos Antimicrobianos.
Thank you. Good afternoon. First, I just want to thank Claudia and Jessica for the invitation to be here. It's an honor to come. My first time in Brazil, and I'm enjoying it very much so far. And I apologize, I am not fluent in any language but English, so this presentation is going to be in English, but I hope you're able to follow along, and the slides will be available afterwards for anyone that's interested. So. I currently serve as the Associate Director for a new institute dedicated to antimicrobial resistance, particularly research and education, based at Iowa State University. And the name National is in the title of the institute, but we certainly are hoping to make it more of an international effort. So I'm here today to talk with you about communicating science, particularly to the general public and lay audiences, so non-expert audiences, in the One Health realm. And then I'm going to use our institute, give you a bit more information about what we do, kind of use that as an example of One Health communication in action. I can say science communication and being able to communicate science, particularly in the modern times, is something we have come across over and over again with our stakeholders at the Institute. We're finding it to be an area that we certainly need to work on, but also take into account every day when we're communicating with our partners and our stakeholders. So first of all, what is science communication? Just like One Health, it's an interdisciplinary field. It explores several things: how scientific information is communicated to a variety of audiences. So some of your audiences may be experts in some areas, but may not be an expert in the field you happen to be talking about. Some of your audiences may be more general public or lay audiences that do not have expertise in the field that you work in. It also explores how audiences interpret scientific information. And then finally, the effects of how the practices that we use to communicate impact scientific understanding, acceptance, and support by your audience. So why does this matter? Why can't we just get up and talk data and talk facts like we're used to doing with our colleagues at times? That information doesn't resonate with many audiences, and so being able to appropriately communicate science to a wide variety of audiences gives you the ability to do several things. You can educate people, so you have the opportunity to give them information that can be helpful to them in their everyday lives. It helps to defend the science. So being able to communicate effectively with your audience makes it so you can counteract misinformation, help people to understand what it is that you do in your research and how that may impact their everyday lives. And then probably the most exciting thing is it gives you the opportunity to inspire others. We can get people excited about what's going on in nature and in science and the world around us, and get them excited about future opportunities that we have to continue to do research and learn more about those scientific aspirations. So just wanted to make a note, because this is a One Health symposium, but particularly when it comes to One Health, the whole foundation of One Health is interdisciplinary and cross-sector, and being able to communicate across the fields of animal health, human health, and environmental health or ecosystem health. So being able to communicate science effectively among all those different disciplines is particularly important. So the One Health arena really brings about, it helps to highlight why using appropriate techniques and effective techniques to communicate science is so important. Oops. So I have the job of going after lunch, and so I want to make sure I keep everybody awake. So this is going to be a little interactive. So first, I'm going to go through some helpful tips for how you might be able to more effectively communicate your research or your work in science to lay audiences or audiences that may not be experts in your field. And then I'm going to give you the chance to practice. So first of all, just a reminder, when we communicate, it's very complex. This is just a visual representation of normal communication, and this certainly doesn't just have to represent science communication, but communication of any type. So you can see there's white noise in the background going on.
And it's a two-way interaction, ideally. Hopefully, if you're communicating effectively, we want this to be a two-way interaction. So you have this constant cycle where the communicator is encoding information and the person receiving that information is decoding that information, and it goes back and forth. And there's a lot of opportunity there for misinformation and miscommunication to occur. And certainly that's not just when we're talking about science, but science communication presents its own challenges. So here's an example in our English language. I like this example because I have a small farm at home, so I raise a few of these. But a human physician might see the word kid like this, a child. Whereas a veterinarian, such as myself, oops, went too fast, might see a goat. So I raise Nigerian dwarf goats at my house. Don't have any human children yet, but depending on what field you work in, you can see how even a simple word like that could be considered jargon by some, or some people may interpret it completely different from other people. So here's your first helpful tip, is to avoid jargon. We, particularly in the science field, and my husband is not in the science field, he's a woodworker, so I get to practice this every night at home when I come home and tell him what I was doing during the day at work, about not using my big medical terms and putting what I'm doing into language that the audience you're communicating with uses frequently and commonly. So we should not be making our audience have to decode what we're saying. So some examples, the word parts per million, nystagmus. You can go on and on. Anyone that works in clinical practice certainly gets the opportunity to do this even with your clients on a daily basis, or your patients, where you're having to communicate with them, and in your mind you're thinking, boy, if I could just use the word purulent to describe that wound, it'd make it so much easier. But you have to come up with a way to be able to talk with them in a way that they're going to understand using common terminology. So, oh boy, my overactive hands here. I'm chilly, so I'm kind of shaking. The analogies and metaphors is your second helpful tip. I've got 3 tips total. So this is when you offer a comparison to allow a complex idea to be understood through a familiar idea. So this is just an example of someone working in information technology. If you say the word mouse to them, they might see the computer mouse there on the right, whereas somebody working in laboratory medicine may see the animal mouse. So again, just another example of different ways people can interpret things. One thing, of course, I work a lot in antimicrobial resistance in my current job, and so we will often use analogies to describe what overusing antibiotics means or what that looks like. So you could explain to someone, a lot of times just explaining the concept of antimicrobial resistance is quite challenging to a lay audience. And so you might tell someone that overusing antibiotics is similar to bacteria going to a military boot camp, where they're basically being trained or becoming resistant, so they can't be killed by the drugs that are designed to kill them. So that's one example of an analogy that we use commonly to help explain antimicrobial resistance in a way that's understandable to a non-expert audience. And then this is probably my favorite, so storytelling or narrative examples. You will often be able to be a lot more relevant to your audience, really any audience that you're talking to, if you can use the personal story. So one example here, and really can be just about anything. Most of us can come up with some sort of personal story, or maybe even fudge a little bit to make something seem a little more interesting and relevant to the average person. But say that you were talking about climate change and how increased carbon dioxide in the air, we are seeing increases in sea levels, so water levels are rising all over the world. To some folks, that will not resonate with them very much. They may not understand what that means or even truly care. But say that instead you shared a story with them about a close friend. We could call that friend Olivia. Say that Olivia had this nice home living on the coast, and she had this nice home, but then unfortunately due to climate change, we're seeing a lot more natural disasters, weather events, and they're a lot more extreme than they once were.
and that her house was then swallowed up by the ocean because of this climate change. We will also use another example of that when we're talking about antibiotic resistance, as we'll oftentimes, where I work, use personal stories of people that we might know who may have suffered from an antibiotic-resistant infection and how that may have impacted their life. When you can tell a scientific story through an example that people can see the impact and relate to it, it makes it a lot more powerful. So how can we use these tips, and then you're going to get a chance to practice? We can give scientific presentations to a broader community. So practice talking to people that don't have expertise in the same areas that you do. Make your data available through databases or digital libraries. Publish in diverse media. So maybe think about publishing in that journal that you've you're not as familiar with, but you might reach a new audience. It would challenge you to try to practice some of those communication skills. Present your research in different formats that policymakers and other audiences will understand. Participate in multidisciplinary conferences, which you're all doing today. So congratulations, you're already one step there. Integrate your research with education activities so that you can communicate in a broader context. And then try to involve the general public or industry in your research and education activities. The questions that we get from those audiences can be very powerful and help us better understand where they're coming from so that we can communicate our results and our work and our research in a way that has a much bigger impact in everybody's day-to-day lives. So how are we doing on time? I'll modify this. Okay, perfect. So I'm going to have you turn to the person next to you. If you're shy and you don't want to talk to the person next to you, you can just write this down on a piece of paper. But be nice if we could be interactive. So I'm going to give you just like a minute and try to describe your research or your work, if you're not a researcher, in one sentence to the person next to you without using any jargon. Okay, go. Just go, though. Just go. So yeah, Okay, so if you haven't switched yet, let your partner switch partners and have them tell you. If not, just keep talking. I'm going to give you 30 more seconds. Okay, do we have anybody that wants to volunteer what they said? Anybody not shy? Like they're gonna pick on people, I know I'm front row. I'm gonna use it to present after. Okay. Alright. Well, we'll call that practice, but the next one. Okay, so now turn to that same partner and try to describe your work or your research with a metaphor or an analogy. I'll give you one more minute. Okay, go. it's hard. But if you have yeah, no.
Any true switch? Mine is Category. last like a dictionary, like translated. Like your job, that other person like you do. So you're explaining to me how you're frustrated and like what to knowledge. That's my job. Okay, great job. Now may I have you volunteers to give an example? You two are definitely talking that time. Do you have an example of what you said? I would say mine, and you would say his because yeah. So we are both not researchers. So what I say is, what I do is try to help people organize themselves. Yes, that's number one. Whichever you want. It's Okay. fine. So the metaphor is like we're like advising countries to cook. So we tell them how much eggs, how many eggs and flour and sugar they need to have a nice cake, and the cake is called fighting disease. All right, perfect. Let's see if I can do this in the palm. Okay, so last but not least, we've got enough time left. Now turn to your partner and try to describe what you do through a personal story or a made-up story, whichever you want. Okay, go. Oh my goodness. This one's for you. Yeah. Wanna try it? Yeah. About cows. Yeah. I'm thinking it's just to Okay, go ahead and switch. such a short period of time. So I went there to see the live, and I see you getting information from the cow. And then I just wrote, tell my friend what you can help. So you know, so I was watching the I guess that's that. Yeah. Okay. Hopefully you all came up with some great stories or had some great stories. Is anybody wanting to share? You're welcome to. Okay, I'll spare you this time. But that just gives you a chance, and you can see that can be done relatively quickly. So if you just give it a little forethought before you talk with an audience, it can be really helpful. So secondly, and probably most importantly, is to know who you're talking to. Doing a little research ahead of time. Sometimes you're not able to do that as much, but if there's any way that you can do a little research ahead of time about who you're going to be speaking with, your expertise level. I generally, if I have an audience with a variety of expertise, try to speak to the lowest level of expertise. So depending on who you're talking to, that can vary quite a bit. But that way you will ensure, while some people may be a little redundant for, you will ensure that everybody is able to understand your message. So just one note here, this is one model of science communication that we do try to avoid. It's called the deficit model of science communication. And this is a very one-way, not a two-way, but a one-way to communicate. So you're not having necessarily a two-sided conversation, but this is when the person who's speaking, the expert or the scientist, is assuming that the reason that the person that they're speaking with doesn't understand is because they don't have the knowledge or they don't have the facts that they need to understand what you're telling them. And so basically you're going to, if you're practicing this model of communication, you are going to have a one-way conversation with someone and basically tell them what you know and why that matters and that they should change their behavior. But it's very much just information transfer from the expert or the scientist to the audience. And what's actually been found is that knowledge and attitudes about science are not
generally not correlated. So just because someone has more knowledge does not necessarily mean that they're going to have a more favorable attitude towards science. And it's actually been shown that kind of pushing these facts and data at them can lead to greater polarization with the issue that you're talking about. And so what we do want to do, and this is part of doing that research ahead of time to know your audience, is looking at this cultural theory of risk. And this is where individuals, and we all do it ourselves, we selectively attend to and interpret information that we receive in a manner that aligns with our worldview. And your worldview is constructed by your culture that you're part of, the behaviors that you're around and that you exhibit, and probably most importantly, your values, or that core value set. And so if you are a scientist or an expert and you are communicating in a way that does not align with the audience's values that you're talking to, you can give them all the facts in the world, but they most likely are not going to find you to be a very effective communicator. So underlying values, knowledge is important, but it's not interpretable until we apply it to that underlying value system. And as I said before, that application drives attitudes, behaviors, and the acceptance that your audience will have for scientific technologies and the scientific information that you're giving them. So how do you apply this? It's easier said than done, and certainly takes some practice. And as I said, sometimes when you're communicating about science, you won't always know a whole lot about your audience. But try to understand their values as best you can. Certainly don't give up your own values completely. So you want to articulate your own values in the messages that you're sending, but you also want to articulate the values that you think your audience has, and how you think they're going to use those values to interpret the science and the information that you're giving them. And if you're able to appeal to that, you're going to be a lot more effective at communicating. So, how much time do I have left now? 5 minutes? Perfect. 8. Okay. So I just want to use, this is the very long name of the institute where I work at Iowa State University, and this name was given to us. We didn't choose it. We probably would have called ourselves something different, to be perfectly honest. But so it is. This is what we're called. The National Institute of Antimicrobial Resistance Research and Education, which we probably call NIAMRE. And NIAMRE is a cross-cutting, cross-sector, oh good, my watch thinks I just ran a marathon. It's cheering on me. It's a cross-sector entity, so we try to take a very broad approach, a One Health approach, if you will, to antimicrobial resistance in this wicked challenge, I'm going to use Louise's term, of antimicrobial resistance. And so what we do is we try to drive this cross-sector engagement and coordinate the action to combat the global threat of AMR in that One Health space. So looking at animals, humans, and the environment, and how all of those things interplay with each other and are impacted by this grand challenge. And so as an institute, you can probably recognize we have a wide variety of external stakeholders. Some of them are the general public and more lay audiences. We also do a lot with policymakers, particularly at the federal government in the US. But we're also talking with industry partners, other academic partners around the country, nonprofit organizations, and so we need to use good science communication techniques when talking to all of those folks. I'm not going to spend a lot of time on this because earlier presentations described the antimicrobial resistance, but as I mentioned earlier, this is when germs basically develop resistance and they aren't killed by the drugs that maybe used to kill them or were designed to kill them. There is a wide variety of reasons that this happens, but this bacterial resistance is developing quicker than we are coming up with solutions to fight it. And so it's not a new issue. There actually was resistance to penicillin before it was even discovered in the 1940s. It's a natural process, but because of our poor stewardship and our overuse of antibiotics, and then issues around the development of new drugs, we're not coming up with solutions as quickly as the resistance is developing. And so what we do at NIAMRE, I mentioned our broad approach, so we truly do try to take that One Health approach, talking with audiences across all health sectors to attempt to better leverage our resources and collaborate against this global threat of antibiotic resistance.
We have 4 main focus areas, and certainly if any of you are interested in collaborating or wanting to learn more about Miami and our institute, I'll have the contact information on this slide, but you're also welcome to come up and talk with me later today. I'll be here through tomorrow afternoon. And so we focus on research, education, collaboration, and advocacy. And our office is not branded Iowa State at all, even though we're based there. We did that very intentionally because we truly want this institute to be collaborative and inclusive of everybody working in this space. And so our office is not located on campus, but we're off campus in the Iowa State University Research Park. And it's just that, an office space. We'd love to have you come and visit us. If you do, you're going to find a lobby and 2 small offices, and I'll be sitting in one of them. And so we don't have a benchtop laboratory research facility at our offices. Rather, what we see our role being in research is trying to, first of all, map out what people are already doing in this space. So who's doing what, where are those activities taking place, and then trying to form new teams and broader teams to help people collaborate. There's a limited amount of resources available to do research, and so if we can power together and not reinvent the wheel each time, we're able to do more with less. And so we're trying to bring new teams together to make them more competitive, to obtain research funding, and also to get a lot more done with a lot less resources. Education, we want to, again, map out what educational resources are already available on antimicrobial resistance, and then where there might be some gaps, where we might need to develop some new resources. We're targeting that at prescribers, so that's prescribers in the animal health field, that's prescribers in the human health field, talking to them about good stewardship practices, not overusing antibiotics. But we also see this as educating policymakers. So I mentioned that we spend a lot of time at our federal government in the United States talking with the people who are making our laws and also appropriating the amount of money that goes into antimicrobial resistance research and education, helping them to understand why AMR matters and why we need to pay attention to it. And so that ties into that advocacy piece for our federal government, and then the collaboration piece. That's kind of an overarching thing of everything that we do. We truly want to bring people together, cross-sector, be a safe place to have discussions and form new relationships around antimicrobial resistance and the global threat that this has. There's historically been some finger pointing in this field, as there often is, but we recognize that we each play a role and we all can do better. And so we want to come together and learn from each other. And be an organization that truly makes a meaningful impact. So to recap, we learned what science communication is, why it matters. You have to practice your 3 helpful tips: avoid jargon, use metaphors and analogies, and use storytelling or narratives. And then the importance of knowing your audience to more effectively communicate about what you do. So there's our office. It's not looking like that now. We're supposed to get snow this weekend, so it's cold at home. But you can reach me at any of those contact information, and then be happy to talk with you afterwards too. Thank you. Eu inicio esta participação aqui trazendo uma pergunta pessoal. Foi-se dito muito sobre comunicação assertiva. Temos enfrentado mundialmente hoje uma série de comunicações de líderes políticos, a gente está numa sessão de políticas públicas, com comunicações não assertivas, principalmente relacionadas a questões ambientais e seus impactos à saúde humana e animal. Gostaria de ouvi-los, em suas respectivas áreas, opinião sobre como uma melhora na comunicação dos entes públicos poderia auxiliar, não só na estabilidade econômica, mas na garantia de informações corretas à população, de forma assertiva, sobre a real situação ambiental do nosso planeta. Podemos começar com o professor Luiz. Bom, obrigado pela reflexão. Eu compartilho dessa preocupação. Eu acho que todos nós vemos
a emergência de um mundo costuma ser chamado de pós-verdade, em que as verdades que a gente tinha bastante segurança vêm sendo questionadas, o próprio papel da ciência, a universidade no mundo inteiro, em especial a universidade pública, vem sendo questionada na sua autoridade para direcionar os caminhos da sociedade. Eu acho que, mais do que nunca, as reflexões que a Kristen acabou de colocar aqui sobre os cuidados com a educação são imprescindíveis. E nós estamos, em particular, no contexto da saúde única, em que a colaboração é chave. Então, a colaboração, mediante um ambiente em que a informação é tão entrecortada, ou muitas vezes tão conflituosa, defendido por líderes que a gente esperaria que tivessem mais cuidados com a comunicação, acho que nesse momento nós temos a responsabilidade de conduzir um diálogo mais maduro. Então, todos nós que estamos vinculados a programas de mestrado, de doutorado, dentro da universidade, mesmo na graduação, professores, alunos, todos nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade significa não reagir à maneira como muitas vezes a informação é colocada. A gente precisa ouvir, reconhecer qual que é a realidade que a pessoa está tentando transmitir, ainda que equivocada, e aí a gente precisa colocar a nossa posição, mas sendo capaz de tolerar, de respeitar, mesmo quando a gente escuta questões muito, muito obviamente equivocadas. Então, a minha visão, e essa tem sido a minha prática, sabe, Wesley? Particularmente, eu lido com muitos alunos, com muitos colegas professores, e hoje em dia todos nós estamos nas redes sociais. Então, eu tenho tido um esforço ainda maior do que anteriormente para tentar ser tolerante, mas também de sempre tentar buscar informação bem fundamentada, ainda que a pessoa não queira. Né? Como eu disse anteriormente, problemas muitas vezes não é só a informação. Não sei se Kristen gostaria de adicionar. I'll just add on to that. I completely agree. I think I completely agree. I think, as he mentioned, we have to be tolerant, and shaming people about their beliefs is not going to get them to let you communicate with them effectively. So we do need to resonate with their values, but we need to be the people leading those conversations about science and scientific topics, and we need to do it in a relevant way. If we don't do that, someone else will do it for us, and they most likely aren't going to give the message that we want, or that should be given. Agradecemos. Acho que ao Dr. Martim foi entregue o questionamento. Bien, voy a leer en portugués para seguir torturándolos, por lo menos los voy a despertar. Bien, me ha llegado una de las preguntas respecto al uso de monensina sódica, que se usa, que es un antimicrobiano. ¿Cuántos son veterinarios acá? Vamos a hacerlo rápido. Eso se llama adaptarse al público de aquí. ¿Cuántos no son veterinarios acá? Bien, era más lo que no son veterinarios, así que lo voy a explicar adaptado al público. Me han hecho llegar una cuestión respecto a monensina sódica, que es considerado un antimicrobiano. Ahora voy a explicar por qué dije que es considerado un antimicrobiano, que se utiliza mucho en promoción del crecimiento, o sea, para aumentar el desarrollo de los animales, la tasa de desarrollo. La consulta es sobre el uso de monensina sódica en bovinos en Brasil y la aparición de resistencia a monensina sódica, y una pregunta muy acertada que es ¿por qué no hablé de monensina sódica? El es intencional. Voy a darles un poco de contexto. La monensina sódica no tiene una acción específica contra bacterias. Actúa específicamente, la indicación de uso con el que se utiliza es contra protozoos. Biológicamente las bacterias son
de un género muy diferente a lo que son los protozoos. El efecto en definitiva es aumentar la capacidad de los animales para digerir. En la flora intestinal de los animales hay bacterias que van a degradar los alimentos para crecer ellas, y va a haber bacterias que van a degradar los alimentos, y esa degradación va a promover un mejor aprovechamiento del alimento. Entonces, la monensina va a matar protozoos y aquellas bacterias que están en el intestino que van a comerse la comida de adentro del animal. Entonces, ¿por qué no está incluido? Primero, por una clasificación de la monensina que mata bacterias también, pero no es la principal indicación de uso. Y ahora vamos a la segunda razón, que es la más importante, es que no existe ninguna aplicación de la monensina en seres humanos. Entonces, si recuerdan que les había comentado del cruce entre la lista de la OIE y la OMS de antibióticos de importancia crítica, es un antimicrobiano que no está en la lista de la OMS, que no se utiliza en seres humanos. Entonces, inclusive en la recopilación de datos de uso, sabiendo que es el más utilizado, no se lo incluyó, porque era generar más trabajo para recopilar datos de algo que no tenía sentido tomar acciones. Esa fue un poco la aplicación. Podríamos decir, tengo un economista al lado, aplicaron la regla de Pareto, en la cual hacer con el 20% de las acciones tenemos el 80% de resultados. Entonces, acá era mucho más simple. Es un antimicrobiano que, como no tiene uso en humanos, no tiene ninguna razón de ser priorizarlo y insumir mucha búsqueda. Tengo una segunda pregunta que me hicieron, la cual voy a poder contestar parcialmente en lo que compete a la OIE. La pregunta era sobre si la alianza tripartita tiene alguna acción respecto a la reducción en el consumo de alimentos de origen animal, teniendo en cuenta que hay información respecto al potencial cancerígeno del consumo de alimentos animales, y aparte de el uso intensivo de antimicrobianos en la crianza de animales bajo confinamiento. Voy a dar una respuesta parcial porque, bueno, yo estoy en el organismo que establece normas para lo que es la producción animal. O sea, no voy a poder extenderme a lo que es declaraciones de efectos sobre los seres humanos o políticas de alimentación. Respecto a la producción animal, la OIE tiene normas específicas sobre el bienestar animal en la producción pecuaria, que son normas que han sido acordadas por los 182 países miembros. Esto incluye Unión Europea, incluye Asia, incluye América e incluye África. O sea, son normas a las cuales pueda llegar a ese nivel de cumplimiento todos los países. También bajo ese concepto de bienestar animal. Entonces, las normas están disponibles, son de acceso público, y lo que se busca es mantener una producción animal sustentable sin que sea un perjuicio para los animales mismos. O sea, tampoco no es una cuestión que la OIE, con un plan de dominación mundial, está queriendo lastimar a los animales. No. Estamos tratando de lograr producción sustentable, ética, y que no genere un daño a los animales. Por eso es que también, y estaba en la lista de lectura cuando les hacía la seña en la presentación, el tema del uso racional de antimicrobianos. Lo que buscamos, y muchos países lo hacen, porque lo que no les comenté, si se acuerdan que les mostré las cifras del tercer reporte de uso de antimicrobianos, es que desde el primero, el segundo, al tercer reporte, y lo que se va a presentar en el cuarto reporte, el uso de antimicrobianos se está reduciendo. Se está logrando un efecto en reducir el uso, y podríamos decirlo, el uso innecesario de antimicrobianos. Y esa es la base del uso responsable y prudente. Entonces, en lo que a nosotros nos compete en cuanto a normativas y a mejoras en el uso racional, hay normativas que los países las aplican en cuanto a
la producción sustentable de animales. Siempre que me cruzo con alguien que es vegano, militante, férreo, mi respuesta es, bueno, tenemos la libertad de consumir. El mundo no está poblado, y estuvo en la presentación anterior. No todo el mundo está en una situación de disponibilidad de poder elegir alimentos. La OIE trabaja, entre otras cosas, con programas con pastores nómades, los cuales trabajan de pastor nómade desde hace miles de años, y el tener una vaca o tener 0 vacas es la diferencia. Entonces, no podríamos imponer un sistema de alimentación en lugares donde no crece nada. Las pasturas son tan escasas que esa civilización tuvo que adaptarse a cambiar de ubicación, a recorrer miles de kilómetros por un poco más de pasto. Y en lugares donde no podrían producir alimentos de origen vegetal. Entonces, estamos en un mundo en el cual hay exceso de proteína de origen animal, y donde tener una vaca puede ser un poco más de leche, tener una gallina puede ser 2 huevos, en situaciones que son realmente extremas. Entonces, nuestro punto de vista obviamente es un uso racional de los recursos. Los pastores nómades, en lo que se trabajó es proveerles aplicaciones para smartphones. ¿Por qué usan smartphones los pastores? Aunque no lo crean, para que pudieran llevar con ellos toda la documentación sanitaria de los animales y cruzar las fronteras. Entonces, son adaptaciones a las distintas realidades. Por eso es que nunca la OIE va a dar una postura de no consumo animal, sino que producir los animales respetando su bienestar y adaptándose a cada situação diferente. Obrigado, Dr. Martim. Ao Dr. Luiz, mais uma pergunta. Como você vê a questão da avaliação de intervenções/ações com o objetivo de mudanças comportamentais, levando em consideração o tempo da maioria das pesquisas no Brasil, 2 anos para mestrado, 4 anos para doutorado? Essa é uma excelente pergunta. Eu agradeço. Nós estamos num programa que também tem que concluir em 2 anos, né? A gente tem a obrigação de tentar receber projetos que sejam relevantes do ponto de vista da saúde única, mas logo nos primeiros 6 meses a gente trabalha intensivamente na formulação daquela política. Então, existe toda uma revisão bibliográfica muito cuidadosa, existe uma busca por evidências, mas, digamos assim, para quem está começando o seu projeto, para quem está querendo formular seu projeto, a experiência da economia comportamental e da gestão, o desenho comportamental de políticas públicas passa por fazer rápidas intervenções, pequenas, e errar rapidamente. Então, a ideia é que você intensifique experiências de intervenção, seja muito cuidadoso na coleta de informação, e aí sim depois você passa para fazer com escala. Então, é claro que aqui a gente está pensando em projetos acadêmicos, né, que vão ter que se inserir aí ou na graduação de alguém, um semestre que está elaborando a monografia, ou uns 6 meses, 1 ano que dura uma pesquisa de mestrado. Então, do ponto de vista do praticante de política pública, a sabedoria é essa. É tentar errar rápido, em pequena escala, e identificar os erros para que na hora que for fazer programas de intervenção mais amplos, que eles já sejam mais robustos. Mas do ponto de vista da pesquisa acadêmica, realmente a gente precisa se apoiar na orientação de alguém que tem experiência. Professor Luiz, uma última pergunta para a gente encerrar esse painel. Teoria do comportamento planejado. O que acha? Conhece? Sim, eu conheço. Na verdade, o que eu tentei mostrar para vocês, gente, é que existe uma ampla gama de teorias sobre o comportamento. E aí, tem muitas pessoas que até veem isso que eu apresentei aqui, e falam assim, não, o Luiz é um new behaviorist. É quase como se estivesse me xingando, como se eu fosse um comportamentalista, ou que se eu...
tratando as pessoas como animais, cobaias. Existe uma seção de críticas em relação a isso. Então vamos lá. A teoria do planejamento, do comportamento planejado, dá um protagonismo maior para quem está participando daquela avaliação e de alguma forma confia que a pessoa é capaz de traduzir esse protagonismo nas suas ações. Essa teoria ela não diverge completamente da que eu mostrei aqui. Elas são, ao meu ver, complementares. Mas o ponto que eu aproveito para reforçar, gente, é que a gente conheça, a gente realmente saia do nosso quadrado da veterinária e leia um pouquinho sobre sociologia, leia um pouquinho sobre antropologia, de modo que a gente tenha uma construção mais equilibrada do nosso projeto de pesquisa. Agradeço a participação de todos, fiquei bem contente com esse painel, me senti um pouco em casa por ser casado com uma analista do comportamento, então ficou mais fácil. Quando o debate de políticas públicas me assustou um pouco a princípio, mas eu acho que a gente conseguiu trazer informações de grande valia para o público e declaro encerrado este painel, convidando a todos ao Smart Breaking com as apresentações dos posters, informando que o próximo módulo tem por tema zoonoses, doenças reemergentes e arboviroses, e se iniciará pontualmente provavelmente às 16 horas, porque é às 15h40.